Alô, meu chegado, alô, meus amigos, você que mora no meu coração. Meu nome é Ed de Souza, o nome do meu canal é De Volta para Casa e nós vamos continuar aquela série maravilhosa, uma pequena série de 3 episódios somente, onde nós estamos tratando a respeito das 3 vidas de um cristão, 3 tipos de vida. Na verdade, qual é o título dessa série? É o quarto, o monstro e a enxada. O quarto, o monstro e a enxada. Essas 3 figuras representam 3 tipos de vida que um cristão pode ter. 3 tipos de vidas que um cristão pode ter. Nós tratamos inicialmente do quarto, o quarto secreto, indicando que dentro daquele secreto quarto é possível e é necessário ter uma comunhão profunda com Deus, sem a qual todo cristão é vazio, é pobre. Ele não se conhece, não conhece a Deus e ele não é sondado por Deus e ele não tem condição ou ele perde a condição de ser transformado por Deus. Por quê? Porque Deus transforma as pessoas enquanto está com elas no quarto secreto, em outras palavras, conversando com elas no seu espírito humano, que requer um momento de tranquilidade e de solidão, vamos dizer assim, num quarto secreto, como Jesus muitas vezes fazia. E ele mesmo recomendou que nós devíamos ir ao quarto secreto para buscar ali o nosso Deus em secreto, para que nós falássemos com Ele em secreto e Ele falasse conosco em secreto e a recompensa viesse também em secreto. É assim que acontece. É necessário, portanto, uma vida profunda, solitária com Deus. As pessoas precisam estar longe de nós e sobrar somente nós e a pessoa de Deus e termos condição e termos capacidade e termos desejo de estar com Ele no quarto secreto, com a capacidade de ouvi-lo, né? Onde a nossa mente se acalma, nossos sentimentos, nossos pensamentos e somente nós e Deus. É preciso demais que isso aconteça num mundo cheio de movimentação, cheio de atividades, tá certo? Esse foi o primeiro episódio, o quarto. Vá lá, vá no canal e lá você busca esse vídeo em específico e desfruta isso para você, tá certo? Bom, no dia de hoje nós vamos falar sobre uma outra figura e a outra figura é o monstro. O que significa o monstro? O monstro significa um outro tipo de vida que nós podemos ter. Hoje eu quero falar de um certo filme, de uma certa história que você já deve conhecer. Havia um médico cientista chamado Victor Frankenstein. Victor Frankenstein, certo dia chegou e pensou: é possível que eu passe a construir, que eu use a minha inteligência, eu use a ciência e o conhecimento já adquirido por mim para poder trazer o melhor para a humanidade, criar algo para a humanidade. Até mesmo a morte pode ser vencida. A morte pode ser vencida por meio da ciência, disse Victor Frankenstein. O que ele fez então? Ele juntou vários pedaços de cadáveres e ele imaginou que ao levar para o seu centro de tratamento e colocasse ali esses pedaços todos, ele os costurasse e os motivasse, os injetasse um pouco de eletricidade que ele viria à vida. E diz a história que isso aconteceu e nasceu então um monstro que não tem o nome de Frankenstein, porque Frankenstein é o nome de quem o criou, é o nome do médico, Victor Frankenstein. Victor Frankenstein olhou para o resultado do seu intento, da sua ciência, da sua produção, do seu desejo de fazer o bem e de vencer a morte e pensou: eu criei um monstro. Não era isso que eu queria, mas foi isso que aconteceu. A própria criação, a própria criatura, o próprio monstro passou a repudiar o seu criador e passou a viver desolado e triste, numa crise existencial. Viveu o monstro. E o Victor Frankenstein não sentiu repúdio. Ele tinha repúdio por sua criação e ele fugia da sua criação porque ele não sabia como resolver esse problema. Ele imaginou estar criando uma solução para a humanidade, criou, na verdade foi um problema, e ele mesmo fugia da criatura que ele criou sem saber o que fazer, como fazer para resolver aquele problema.
Esse foi o drama do monstro e do seu médico. Este drama eu posso aplicar para a vida espiritual dos cristãos. Inicialmente, já comentei com você que eles precisam de um quarto secreto, precisa de vida profunda, mas na verdade muitas vezes não é isso que acontece. O que acontece é que eles têm um tipo de vida que é mais ou menos uma vida monstrenga, uma vida aberrante, uma vida maluca, louca, um monstro na verdade. E isso diz respeito, e especificamente eu quero aplicar essa figura para o monstro das redes sociais. Sim, as redes sociais foi criado com o mesmo sentimento, os seus criadores tiveram o mesmo sentimento que Victor. Pensaram, nós vamos criar interação entre as pessoas, porque as pessoas precisam de interação, elas precisam conectar-se umas com as outras. E isso aqui vai ajudar. Isso vai ajudar e nós vamos conectar o mundo. O fato é que o tempo passou e os próprios criadores ficaram aterrorizados com a sua criatura e eles hoje não sabem exatamente como lidar com essa inteligência que tomou vida própria. Eles não sabem como resolver, não sabem como fazer. A única coisa que eles conseguem dizer é que eles tinham uma intenção positiva em criar as redes sociais para colocar as pessoas dentro dela e aproximar as pessoas umas das outras. Era isso que ele queria. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que isso de fato, o tiro saiu pela culatra e a criatura se tornou uma aberração. A criatura se tornou um monstro. Como geralmente acontece com as coisas que o homem coloca à mão. O homem, na sua vaidade, no seu orgulho, na sua petulância e arrogância, ele imagina que vai solucionar os problemas interiores do homem, problemas esses que somente Deus pode resolver. O homem foi criado para ter uma interação, uma conexão com Deus. Só que no início o inimigo de Deus entrou no Jardim do Éden, você conhece a história, e o pecado entrou e o homem foi desconectado com Deus. E ele foi expulso do Jardim do Éden e a partir de então ele passou a procurar meios de suprir essa carência interior de conexão. Como que ele procurou? Como é que ele fez? Ele, na verdade, então começou a criar as interações presenciais entre eles para substituir exatamente a ausência de Deus. Essa é a razão porque as comunidades existem, as comunidades, as tribos, os povos e as nações existem exatamente para suprir uma carência que eles têm de Deus. Bom, o tempo passou e os milênios passaram e nós chegamos no século 21. No século 21, o homem teve uma brilhante ideia de criar um fenômeno, criar um artefato tecnológico que permitisse a interação máxima, né, entre si. Ele pensou, agora nós vamos interagir completamente entre nós e todo vazio e toda solidão e toda fragmentação de conhecimento será será coisa do passado, porque agora nós interagiremos entre nós e nós nos abraçaremos, ainda que online, ainda que digitalmente. Daí nasceu, junto com a internet, os vários mecanismos de interação digital entre as pessoas. Aí você já ouviu falar lá no início do Orkut, que é uma rede social que hoje está em decadência em razão da grande febre mundial que é o Facebook, que é uma outra rede social. Existem redes sociais como o WhatsApp, que na verdade tem uma função de possibilitar ligações telefônicas, mas ali na verdade você tem possibilidade de ter grupos dentro do WhatsApp. Isso é uma rede também, uma pequena rede. Então, o Facebook é uma rede, o WhatsApp, o Instagram, todas são redes. E na verdade também o próprio YouTube é uma rede. Não é? Ali existem comunidades, aqueles canais são compostos por seguidores, por comunidades que têm afinidade entre si no que diz respeito a pensamentos, ideias, propósito de vida, e eles fazem aquela comunidade e eles tocam uma vida deles. Então,
foi com essa intenção que nasceu as redes sociais, né? As redes sociais nasceram assim, com que intenção? De integrar as pessoas. Mas o fato é que com o tempo percebeu-se que a coisa não se tornou tão benéfica quanto se imagina. E as pessoas estão agora dentro das redes não somente para uma interação, ou seja, a rede social, as redes sociais proporcionaram interação entre as pessoas, o que isso é muito bom, mas também proporcionou outras coisas que não estavam no script. No script não estava previsto que as pessoas se viciariam nas redes sociais. Não estava previsto isto, né? Então a vida profunda com Deus, eu quero fazer sempre essa conexão, a vida profunda com Deus, ela foi substituída por uma interação presencial entre as pessoas, que depois evoluiu até mesmo para as interações digitais entre as pessoas. As pessoas querem estar conectadas entre si. Poxa, que coisa maravilhosa, que coisa rica, que objetivo rico, não é verdade? Tudo a revelar um vazio, um distanciamento que aconteceu entre o homem e Deus, né? Então, hoje nós podemos dizer que as redes sociais, elas são a maior expressão de distanciamento das pessoas em relação a Deus. Há algo de positivo nela. As pessoas procuram usar desse ambiente de deturpação, desse monstrengo, tirar ali algo positivo e colocar Deus dentro daquele ambiente. Mas na verdade aquilo é uma selva onde as pessoas estão tentando se achar e se encontrar. E nessa tentativa, eles se tornam bastante superficiais. Então eu quero dizer algumas características das redes. Primeiro, era para ser muito boa, mas está se tornando algo destrutivo demais. E o questionamento que você faz é o seguinte: os benefícios valem os malefícios? O preço que se paga vale a pena? Número 1. 2. As redes aproximam as pessoas, o que tem de bom nas pessoas. É verdade. Mas as redes também proporcionam que o que é de ruim que há em cada ser humano seja colocado com facilidade dentro da vida das pessoas de maneira muito, muito fácil. 3. Eu vou tratar depois, com mais detalhes, do poder destrutivo que são as redes sociais na vida principalmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Não estou nem a dizer que não faça mal aos adultos, porque faz mal aos adultos também e tem servido de um objeto de manipulação dos pensamentos das pessoas. Vou tratar isso com profundidade num vídeo seguinte, que eu vou intitular de O Monstro 2, por exemplo. São 3 vídeos que eu vou fazer com relação ao monstro. Hoje é o Monstro 1, depois mais 2, Monstro 2 e o Monstro 3. Bom, outra coisa que eu quero mostrar é que esta ferramenta, as redes sociais, a internet, um celular e as redes sociais está na base do controle do anticristo que virá. O homem da iniquidade vai se apropriar de toda essa inteligência, dessa tecnologia, dessa rede digital que se formou entre as pessoas, entre as nações, pessoas, comunidades, vai se apropriar desta rede para espalhar a iniquidade e controlar as pessoas no tempo do fim. Sim, as redes sociais, a internet está na base do controle do homem da iniquidade, do anticristo no tempo do fim. Isso, por si só, isso já nos faz questionar se os benefícios das redes sociais valem esse preço. Eu acho que não, mas de qualquer maneira nós estamos vivendo nesse mundo caótico, maluco, nós temos que lidar com esse fenômeno e tirar desse fato o melhor possível para nós cristãos. Uma coisa que marca as redes sociais, que eu quero fechar com você esse momento conosco da vida superficial, é que as redes sociais, ela proporciona uma vida superficial. É uma interação superficial.
Então, algumas características que nos fazem arrepiar em relação às redes sociais, por exemplo, é que, apesar de promover interação entre as pessoas, uma característica muito básica das redes sociais é o vício. Existe ali um mecanismo que, pensado pelos criadores, um mecanismo de fazer com que as pessoas estejam o tempo todo dentro da rede. Como é que eles fizeram? Eles criaram um mecanismo, estudaram o cérebro humano e viram como fazer para prender o cérebro humano. E uma forma de prender o cérebro é pelo sistema de recompensa. As pessoas entram nas redes e então elas vão sendo recompensadas pelo fato de estar lá. Cada uma das redes, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, todos eles têm um sistema de recompensa para aqueles que estão ali dentro daquela rede. E principalmente o sistema de like. O sistema de like, de comentário, aquilo lá é um reforço à nossa procura por identidade e por pertencimento. Todas as vezes que alguém comenta sobre algo que fizemos, que postamos, que colocamos ali, que nós criamos e colocamos ali, aquele conteúdo, aquilo ali me coloca dentro da rede e vai condicionando o meu cérebro a querer mais. Por quê? Porque o ser humano é carente de aceitação. Então, ali dentro, quando as pessoas estão produzindo seus conteúdos e alguém vai reconhecendo e colocando like e fazendo um comentário, isso é uma forma de prender as pessoas. Quem não gosta de um like? Quem não gosta de uma curtida? Quem não gosta de um comentário? Todos nós gostamos, isso faz parte da natureza humana. Só que nas redes sociais, esse instrumento é colocado como uma ferramenta de prisão, de condicionamento cerebral, fazer com que o cérebro queira cada vez mais. Razão pela qual quantas pessoas não estão aí aguardando os likes e as curtidas e os comentários do que fazem durante o dia inteiro. Então, primeira coisa aberrante nesse monstro é o vício que ela traz, que esse monstro produz. A segunda coisa para falar a respeito dessas interações que acontecem nessas redes é a superficialidade delas. Ora, nenhuma interação ali, salvo raríssimos casos, nenhuma interação ali ela é profunda. Toda interação que se processa ali ela é superficial. A relação que há entre as pessoas é uma relação de superficialidade e não de profundidade. As vidas não se misturam, os olhos não se cruzam, os olhares não se cruzam, o calor não é sentido, os problemas de fato não são percebidos, as pessoas não sabem exatamente quem está do outro lado, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. É assim que de fato acontece. Os amigos que se tem ali dentro, as amizades se formam da seguinte forma, da seguinte maneira: você é meu amigo, você do lado de lá e eu do lado de cá. Nós somos amigos assim, eu sou um seguidor teu e você é um seguidor meu. Você do lado de cá e eu do lado de lá e vice-versa. Salvo raríssimos casos. Na verdade, as redes sociais elas cumprem muito mais a função de deixar as pessoas num ambiente de superficialidade do que propriamente intencionando levar a elas completude de alma. As pessoas têm necessidades necessidades espirituais, emocionais, necessidades intelectuais. Um percentual muito pequeno das necessidades das pessoas são satisfeitas ali dentro. Então, inicialmente, vicia. Segundo, é uma interação superficial. Terceiro, o resultado das duas primeiras é a frustração. As pessoas se frustram. As recompensas de curta duração, que são os likes, os comentários e as palmas, essas recompensas de curta duração não satisfazem a necessidade interior das pessoas e o resultado é frustração. É um ambiente de frustração. Não supre, não atende, não é suficiente. Quarta característica das redes sociais, que é uma decorrência da frustração, é a ansiedade. Ora, as pessoas
ficam frustradas porque não tiveram o seu interior satisfeito, elas procuram mais e aguardam mais e mais. Isso se chama ansiedade. A ansiedade abre a porta para a depressão. 5. A depressão abre a porta para o desejo de colocar fim às 5 frustrações, que é o suicídio. Então, muitas pessoas se suicidam ao viver dentro das redes, porque, na verdade, também não suprem. Então, esse é o monstro que foi criado pelo ser humano. Victor Frankenstein cria este monstro tentando trazer o benefício para a humanidade, mas ele mesmo repudia a criatura que nasceu das suas mãos. Da mesma maneira como nós vimos outro dia, alguns meses atrás, no documentário chamado O Dilema das Redes, onde os criadores estavam ali lamentando o destino que eles não previram e eles não quiseram, o destino das redes sociais e o que de mal ela estava produzindo. É o Criador lamentando a criatura que nasceu das suas mãos. Isso tudo para dizer o seguinte, que nós precisamos de uma vida profunda com Deus, uma vida que é adequada, que é uma vida que não diz respeito a somente interações entre pessoas, é dessa outra que está substituindo a relação presencial, que são essas relações digitais dentro das redes sociais. As pessoas não interagem mais entre si presencialmente. As pessoas perderam essa habilidade de interagir presencialmente. Na verdade, não sabem conversar, não sabem interagir. E quando vão para dentro do ambiente digital, é apenas algumas frases onde os corações estão desconectados. Tudo porque perdeu-se a conexão primeira, que é a conexão com Deus, a vida profunda. Então, é isso aí. Fique atento nisso. Não permita que isso aconteça com você. Procure interagir com Deus. Procure ter uma vida profunda com Deus. Procure ter uma vida profunda com as pessoas. E se você estiver dentro das redes, procure aumentar a conectividade com as pessoas de fato e não somente digitalmente, por meio de curtidas, etc. Beleza? Esse é o meu recado para você. Meu nome é Ed de Souza, o nome do meu canal é Ed de Souza de Volta para Casa. Dê o like, compartilhe, comente e espalhe essa mensagem. Nos vemos por aí, você mora no meu coração, me preocupo com você, oro por você. Esse canal nasceu por sua causa, por isso, vamos juntos, nós temos mais para falar. Tchau!